Olá, é um prazer estar novamente com você e hoje, novamente, as mulheres estão aí. Sempre elas. E verdadeiramente sempre elas, não é, meu bem? Realmente, nesse quadro onde aí nós estamos aí debatendo vários assuntos, compartilhando experiências, aprendendo umas com as outras, com os erros umas das outras, você pode ser muito edificado através deste programa. Assista aí o Sempre Elas. Olá, prazer imenso estar com você neste momento, neste programa especial, Sempre Elas, neste momento de interação, conversa, bate-papo, compartilhar, projetar, perguntar, é um momento especial. Hoje nós estamos com um assunto muito importante, um assunto que vai acrescentar muito na sua vida e fazer com que você realmente venha a ter sucesso em todas as áreas. O tema do programa Sempre Elas de hoje é inteligência emocional, um fator decisivo para a sua felicidade. Ao meu lado está a conferencista Bernadette de Pina Luna, a pastora Cássia Vilela, vice-presidente do Ministério Catedral da Família, a nossa convidada especial, a psicóloga, master coach Mara Suassuna, a empresária, coordenadora do PCE da nossa Igreja Catedral da Família, Mônica de Lima. Primeiro, a nossa convidada especial, né? O que é inteligência emocional? Eu acredito que é muito importante a gente esclarecer bem o conceito do que é inteligência emocional, porque a neurociência dividiu o nosso cérebro em dois hemisférios. Nós temos o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo é responsável pelas nossas ideias mais pragmáticas, pela nossa capacidade de análise, né? Pessoas que são mais formais. E o nosso hemisfério direito é a nossa área intuitiva, emocional, apaixonada. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, é o quê? É fazer uso, né, dos nossos dois hemisférios. E isso é importante por quê? Porque a gente percebe que pessoas, às vezes, que são mais pragmáticas, mais racionais, às vezes têm um déficitzinho do ponto de vista emocional. E pessoas que, às vezes, são muito emocionais, elas acabam, muitas vezes, deixando um pouquinho esse pragmatismo, essa capacidade analítica. Então, o equilíbrio emocional nada mais é do que a habilidade da gente equilibrar as nossas formas diferentes de pensar e, principalmente, fazer uso dos nossos dois hemisférios. Mara, a gente tem escutado muito ultimamente sobre o que é. Antigamente a importância do QI, né? Hoje a importância do que é. Realmente saber lidar com as nossas emoções é um fator decisivo. Às vezes a importância do que é num processo de seleção, grandes empresas estão utilizando desta arma. Fala para nós mais a respeito. Porque a gente fala o QI, né, que é o coeficiente intelectual, e o QE, que é o coeficiente emocional. Durante muito tempo as pessoas investiram muito no conhecimento, acreditando que você ter muito conhecimento fosse suficiente para você ter sucesso na sua vida. E hoje a gente vê muitas pessoas, principalmente no mercado de trabalho, que têm uma formação excelente, passaram por muitos cursos, né, têm muito conhecimento. Mas muitas vezes o que derruba essa pessoa é o nervosismo, é a falta de paciência, é o tratamento inadequado com o colega. Então é justamente essa gestão da emoção que a gente tem que ter aquela cuidado. pessoa que não sabe lidar com as suas emoções, o que fazer, porque todo mundo se ira, se descompõe. É verdade? Todo mundo dá uma surtada de vez em quando, né? Faz parte, né? Mas buscar o equilíbrio seria... Buscar o equilíbrio e principalmente saber que você fazer a gestão da emoção é fator decisivo para o sucesso. Porque não é o que eu sei que me garante sobrevivência, sucesso. É como eu me comporto, como eu respeito o outro, como eu me respeito. Então hoje, né, nós sabemos aí o assunto, né, fala do Daniel Goleman, da inteligência emocional. Por quê? Porque a inteligência emocional ela tem dois componentes. O primeiro é que a gente tem que ter uma inteligência emocional pessoal, eu tenho que saber fazer gestão daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso, ser capaz de driblar, né, os obstáculos que acontecem na minha vida, e tenho que também ter uma inteligência emocional social. As pessoas precisam aprender a respeitar os outros.
Então não adianta você saber muito se na relação com as outras pessoas você é uma pessoa mal educada, desrespeitosa. Então essa inteligência, hoje, que a gente fala tanto da inteligência emocional, eu acho que é um conceito que a gente tem que repensar muito. Porque não adianta a gente ser uma pessoa muito inteligente, ter um QI elevado, se nas relações humanas eu sou uma pessoa que não sei respeitar, não sei ouvir e, principalmente, não sei respeitar o limite do outro. Então, acho que a gente precisa, num momento tão turbulento como a gente está vivendo, a gente precisa desenvolver mais a inteligência emocional, né? Principalmente no aspecto social, nas relações humanas. Mara, eu trabalho muito com casais. E como que é importante as pessoas, marido e mulher, chegarem nisso? Tem jeito da gente, por exemplo, a gente vê nos relacionamentos, tem jeito de um casal conseguir, mesmo que sabendo que não tem, porque às vezes, né, eu não sei se a gente lida com as pessoas, a gente vê que a pessoa assim, pode chamar que não tenha inteligência emocional, mas tem jeito da pessoa chegar a um ponto que possa melhorar? Com certeza, o que a gente vê muito nos relacionamentos, a gente vê muito, às vezes a pessoa, a mulher, né, uma mulher que passou por muitas universidades, tem uma formação, mas tem dificuldade para conviver no relacionamento, tem dificuldades na relação com o marido. Quando, às vezes, uma mulher que nunca passou por uma universidade, é extremamente inteligente emocionalmente e sabe driblar os problemas na relação. Isso afeta demais o relacionamento. Demais. A mulher que não tem uma inteligência emocional desenvolvida, ela com certeza ela vai ter dificuldade para lidar, né, com as relações, principalmente familiares, porque você sustentar uma família, criar filho e saber driblar, né, os problemas que as relações nos colocam no dia a dia, é preciso ter muita inteligência emocional. Mulheres inteligentes emocionais conseguem fazer as relações serem mais felizes. Doutora Mara, então nós estamos aprendendo com a senhora aqui hoje que inteligência emocional é saber identificar minhas emoções, meus sentimentos e trabalhar para saber lidar com elas, para ter esse relacionamento muito bom, melhorar isso aí. Isso aí é a psicologia. Trazendo para a palavra de Deus, eu me lembro de um versículo que Tiago fala, que eu acho que é dali que tiraram a inteligência emocional. Tiago 1:21, ele diz assim: pelo que rejeitando todo o acúmulo de imundície, de malícia, acolhei a palavra de Deus na vossa alma com mansidão. Ele está falando de cura de alma. Ele está falando de aquilo que é velho na minha alma, que foi colocado, coisas velhas, que acumulou de maldade, de coisas ruins do passado. Isso aqui deve ser substituído por coisas boas. Sim ou não? Os pensamentos, os sentimentos, as emoções, aquilo que foi ferido, aquilo que foi mal trabalhado no passado, Tiago fala, substitui isso pela palavra. Eu sei que a inteligência emocional vai ensinar a lidar, ter novas atitudes, nova maneira de pensar, novos hábitos, não é isso? A palavra de Deus ensina justamente isso. Só que ela manda, no lugar daquilo que ela é velho, acolher a palavra, receber a palavra de Deus. Por quê? Porque a nossa alma está em processo de salvação. Então, a sabedoria de Deus é isso aí para nós. É justamente aquilo que o homem hoje está ensinando na psicologia. Passa as coisas velhas, joga para trás e bota coisa nova. Ou seja, novas emoções, novos pensamentos, tudo tratado e trabalhado através da palavra. Você concorda com isso? Plenamente. Eu tenho certeza, né, que a palavra, ela, quando a gente fala de inteligência emocional dentro de um conceito da modernidade, mas todos os princípios, né, deixados por Jesus, eles retratam, né, esse amor ao próximo, essa purificação, essa questão do pensamento, da palavra. Então, esses novos pensadores, eles nada mais fizeram do que traduzir o texto, né, que os grandes profetas deixaram para a gente de uma forma mais acadêmica. Mas o que Jesus deixou para nós foram os princípios claros do que o que você tem que fazer, como que você tem que conviver com o seu próximo, o que você tem que pensar, da pureza de pensamento, né, da clareza do seu verbo. Então, hoje a gente só dá uma outra interpretação, mas Jesus já falava isso. Bom, meninas,
Nós vamos dar um intervalo, só um minutinho, e depois nós vamos continuar falando a respeito desse assunto, porque para mim um dos maiores exemplos de inteligência emocional é Jesus Cristo, né? Que ele deu uma lição. Se a gente seguir, realmente nós vamos ter êxito e sucesso na nossa vida. Mas eu quero que você conheça um pouquinho a respeito da Igreja Catedral da Família. Venha participar da Igreja Catedral da Família. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o Manancial Feminino. Às 19h30, Faculdade da Família coloca à disposição cursos de teologia. Quarta-feira, o Culto da Família. E no mesmo horário, suas crianças, pré-adolescentes e adolescentes estarão aprendendo a Palavra de Deus em salas exclusivas. Quinta-feira, a Igreja Catedral da Família disponibiliza o SOS, onde pastores estarão à sua disposição para aconselhamento pastoral. Quinta-feira, 19h30, grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. E ali adorarei. Aprendizado, cura e restauração. É cada um ajudando o outro a crescer na presença de Deus. Eu quero convidar você, que ainda não faz parte de um grupo familiar, para que você venha estar conosco em comunhão. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado, participe do Ministério Jovens Casais. Reuniões, confraternizações com o intuito de cuidar, dar suporte ao seu casamento. A gente tem 8 meses de casado e tem sido uma bênção. Venham, vocês vão ter novas amizades e uma vida com Deus. Sábado às 20 horas, muito louvor, unção, Palavra de Deus na reunião dos jovens. E domingo às 9 horas, venha tomar um delicioso café da manhã. E às 9h30, vamos aprender mais da Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Nós somos luz desse mundo, nós fomos colocados nesse mundo exatamente para brilhar nesse mundo. Não perca a oportunidade que Deus te der na sua vida para você brilhar, para você ser luz na vida de alguém. Domingo às 17h30, momento de oração. E às 18 horas, culto da família. Encorajar você nesta caminhada, dizer você que vale a pena você confiar, vale a pena você crer, vale a pena você esperar nesse poderoso Deus, porque Ele é maravilhoso para fazer infinitamente mais. A igreja disponibiliza ainda a Escola da Família, através de 4 cursos: PSF, Princípios para o Sucesso Financeiro; PCE, Pilares para o Casamento Estável; One, Cursos para Noivos; Educando Filhos à Maneira de Deus. Venha, venha, porque Deus tem bênção para você e para sua família. É isso mesmo. A Bíblia Sagrada diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você, empresário, faça parte da ação empresarial através de coffee break e reuniões. Venha ampliar os seus conhecimentos e aprender como ter empresa abençoada por Deus. A Igreja Catedral da Família também realiza um trabalho na área social, através da ABM, onde centenas de famílias são assistidas diariamente. Eu agradeço muito a esse projeto, porque eu aprendi muito, fiz novas amizades aqui também, né? A Igreja Catedral da Família realiza um maravilhoso trabalho de missões no Brasil e no continente africano, com mais de 200 igrejas em Moçambique e Malawi. Através da internet, com cultos ao vivo e online, suas redes sociais e programa de televisão, a Catedral da Família vem levando a Palavra de Deus em todos os continentes da Terra. Catedral da Família no ar, um projeto de Deus
para abençoar gerações, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família. 2017, o ano da Unidade Catedral da Família, projeto de Deus para abençoar gerações. Se você tem um veículo seminovo para vender, vem aqui na Prime Motors 85. Ou você preferir, compramos o seu veículo seminovo e pagamos à vista. Prime Motors 85, Avenida 85, Setor Marista. A Prestacional, 40 anos de bons serviços. Desentupimento, dedetização, portaria em limpeza de condomínios e também limpeza pós-obra, lavagem de tapetes e caixa d'água, serviços elétricos e hidráulicos, reformas e construções em geral. A Prestacional, com garantia 100% de satisfação. 3224 8084. O arroz cristal é como um diamante, cuidadosamente lapidado para chegar ao mais alto nível de pureza. Uma história de qualidade, excelência e preocupação com a saúde da sua família. Cada grão passa por um processo minucioso de limpeza por translucidez até chegar ao ponto certo para o seu paladar. E você já sabe, arroz cristal perfeito em cada grão. Arroz cristal, pureza em forma de grãos. Muito bem, estamos de volta com o programa Sempre Elas. Neste momento, nesse bate-papo interessante, hoje nós estamos falando sobre inteligência emocional e se é possível desenvolver essa inteligência emocional. Isso é um fator decisivo para a sua felicidade. Por que será que algumas pessoas são mais bem-sucedidas no trabalho e na vida e outras não? Tudo isso nós estamos aprendendo hoje com a nossa convidada especial, a psicóloga Master Coach Mara Suassuna, que isso tudo está ligado na nossa inteligência emocional. Nos dias de hoje, Mara, está faltando autoestima nas pessoas? Sim, muito. Porque a autoestima, eu falo que não é só o amor por si próprio. Autoestima é você ter uma estimativa positiva a respeito de você. O que a gente percebe hoje, eu falo que isso é muito da ausência de Deus, porque as pessoas não acreditam, elas não acreditam, né, no poder que elas têm de renovar suas vidas, de obter aquilo que elas querem. Elas têm as crenças muito limitantes a respeito de si mesmas. As pessoas depositam muito do sucesso, da felicidade delas na mão dos outros. Então as pessoas precisam começar a se responsabilizar pela própria vida. E só pessoas que têm uma estimativa positiva é que conseguem caminhar. Então eu no meu consultório eu vejo quantidade de pessoas com depressão. Eu nunca assisti tantas pessoas com problemas de suicídio. E quando você vai na raiz desses problemas, em primeiro lugar a falta de uma crença, né, de uma conexão com Deus. Em segundo lugar, a falta de crença em si mesmo. Então, a autoestima é algo que faz com que a pessoa levante cedo e fale, eu levantei para vencer, os obstáculos estão aí e eu tenho força suficiente e crença suficiente para poder transpor. Então, as coisas não começam nas outras pessoas, as coisas começam em cada um de nós. Então, por isso que é importante você se segurar, não é isso? Você acreditar e, principalmente, saber que você é uma pessoa que pode transformar. E, infelizmente, hoje as pessoas não acreditam. Elas acreditam que o vizinho pode, que a pessoa da televisão pode, não é isso? Mas muitas vezes elas não acreditam que elas possam. E para aquela pessoa que está nos assistindo agora e que gostaria de virar a página da vida, às vezes são pessoas que vieram com muitos traumas, porque todo ser humano ele tem o seu traz em si a sua bagagem de traumas, de tristezas, de angústias, de decepções, mas é aquela pessoa que está nos assistindo e nós mesmos, o que nós podemos fazer para dar uma volta por cima e começar uma nova história? Primeiro é saber que tudo que eu vivi foi maravilhoso. Por maiores que tenham sido as derrotas e fracassos, é transformar isso em aprendizado. Então eu costumo dizer, principalmente no mundo coach, a gente fala isso. A gente precisa aprender a honrar a própria história. Mesmo que tenha sido uma história de falência, de fracasso e de problemas. Se eu cheguei até aqui, é porque eu fui suficientemente forte e capaz para superar aquele passado. E a vida não se constrói do que foi. A vida se constrói a partir de agora.
Então a gente tem que começar, eu digo o seguinte, a gente tem que abandonar a mala da amargura, né, da tristeza e saber o seguinte, que gastar tempo com o passado não vai agregar nada. Agora eu tenho um presente que foi me concedido por Deus e que dá tempo. Se eu não fui feliz, dá tempo para eu olhar para frente. E uma coisa que eu falo muito, pastora, para os meus pacientes, né, para os meus coaches, é justamente isso. Todo dia a gente tem a possibilidade de se reconstruir. Então, é olhar, hoje não deu certo, que bom que não deu certo, porque alguma coisa eu fiz e alguma coisa eu aprendi. Tem um mundo pela frente, deixa eu olhar para frente e caminhar. Infelizmente, as pessoas, elas focam muito mais no que não deu certo do que nas conquistas. Todos nós temos histórias de conquistas e de fracassos. O que vai te segurar é para onde você olhar. Eu sempre olho para aquilo que deu certo, porque o fracasso, ele acontece, assim como a vitória. Então vamos olhar para as vitórias, saber que nós somos todos iguais, que todos nós passamos por problemas e dificuldades, mas que nos é dada a possibilidade de vencer. Então é essa crença que a gente tem que ter na vida. Doutora Mara, eu entendo que o que você está falando aí é aquela palavrinha-chave, resiliência. Todos nós temos uma história, alguns de nós temos uma história que não é bonita, um passado que machuca, que feriu, muito triste, mas que aprendeu com as lições do passado e resolveu passar por cima e dar a volta e resolve ter uma vida de sucesso. Mas eu fico pensando, às vezes, que o problema das pessoas hoje não é a falta de informação, porque isso hoje tem demais. A questão da autoestima, eu acho que as pessoas ouvem, algumas acham que, quando a gente fala de autoestima aqui, pode até achar que a gente é meio orgulhosa. Mas não é. Quando a gente vê na palavra de Deus que Deus, ele sonhou comigo antes de eu estar no ventre da minha mãe. E quando eu nasci, ele já tinha uma história para a minha vida, ele já tinha um plano para a minha vida. Depois ele enviou Jesus, que me salvou, e enviou o Espírito Santo para habitar dentro de mim. Eu acho que o maior valor que eu tenho é a presença do Espírito Santo em mim. Então, eu fico vendo, às vezes, até dentro da igreja, as pessoas estão ouvindo, mas eu acho que o maior problema é que não põe em prática aquilo que ouvem. Isso, e a mudança não vem. Isso, a mudança não vem só da reflexão, a mudança vem da ação. Então, por isso que as pessoas, às vezes a gente vê, nossa, mas eu já ouvi isso tantas vezes, eu já li isso tantas vezes, né? Mas isso não implica numa mudança de comportamento, porque a mudança de comportamento, ela não vem da reflexão, a mudança de comportamento, ela vem da ação. Então, aquilo que eu ouço, eu tenho que praticar. Não adianta vir para a igreja, ouvir, né? Amar o próximo a ti mesmo e não praticar. Então, o que as pessoas precisam... Isso, né, é uma decisão e uma ação. A gente só muda por meio das ações. A palavra, muitas vezes, as pessoas esquecem. O que a gente precisa é praticar para isso virar um hábito. É por isso que o Tiago, lá na Bíblia, ele fala, acolhei com mansidão a palavra que está sendo enxertada, porque a palavra está sendo plantada em nós. Mas se eu não tiver a mansidão, ou seja, a humildade de receber, crer, entender que tem coisas que eu estou errado e eu preciso de mudança, se eu não colocar isso em prática, as pessoas vão passar 15, 20 anos no psicólogo ou dentro da igreja e não vão ter essa vida próspera, uma vida de sucesso que é apresentada para nós. Doutora Mara, uma pergunta. Quem é mais inteligente emocional, o homem ou a mulher? A mulher, lógico. É isso que eu tô falando. Culturalmente, né? Por isso que eu tô falando. A gente tem que aprender a equilibrar, não é isso? Isso. Porque a gente muitas vezes fala assim, o homem é muito seco, ele é insensível, né? E às vezes os homens falam... O lado esquerdo, né? Usa mais o lado esquerdo. E às vezes falam assim, as mulheres são muito emocionais, né? Às vezes o marido fala, meu bem, você tem que ser mais racional. Você é muito emocional. Então, tanto homens como mulheres precisam aprender a equilibrar. Muitas vezes a mulher também precisa ser um pouquinho mais racional. Ela precisa pôr um pouquinho o pé no chão. Eu falo muito isso, né? Às vezes a mulher emocionalmente, ela vai, ela compra, ela não pensa, né? Ela tem que parar, pensar, analisar. E assim como os homens, né? Porque culturalmente, essa questão de você reforçar o lado emotivo e o lado pragmático é feito pela cultura. Os homens podem chorar, os homens podem sentir, não é isso? Assim como nós, mulheres, também às vezes
precisamos ser mais duras, mais precisas. E a gente vê muito isso na educação dos filhos. Às vezes a mãe cuida mais do lado emocional e o pai é mais pragmático. Tanto que a mãe fala, não, vai lá falar com seu pai. Né? Porque às vezes o pai é mais pragmático e coloca a regra. E às vezes a mãe é mais emocional. Coitado, meu bem. Tadinho, né? Você precisa... né, pôr a mãozinha na cabeça. E a gente pode fazer esse equilíbrio. Eu posso ser pragmática e posso ser emocional, assim como os homens. Então, o que a gente precisa é achar essa medida do equilíbrio. Eu acredito que é isso que a gente deva buscar. Não adianta ser pura emoção e deixar a razão embora. Como também não adianta ser só razão e não colocar emoção naquilo que a gente vive. Então esse equilíbrio. De ser uma mulher, eu posso me tornar cada vez mais inteligente, emocional. Nós podemos... a cada momento, homens e mulheres, buscarmos essa inteligência. Como é que a gente busca essa inteligência? Pelo autoconhecimento. Porque eu digo o seguinte, claro, porque eu vou dar um exemplo para vocês. Eu falo que é o SPA, sentir, pensar, agir, não é isso? A mulher sente e age. O homem pensa e age. Não, a gente pode passar por essas 3 esferas. 3 esferas. Então vamos explicar para as meninas que estão em casa. Vamos lá. O primeiro é o S de... é o SPA, né? Então é o sentir. Eu tô sentindo. Tô com raiva. Tô com raiva. Então, tô sentindo. Deixa eu pensar. Essa raiva que eu isso. Por que eu tô com raiva? Essa raiva. Vou brigar, né? Vou brigar. Vou falar. Isso. Vou falar que vier na minha cabeça. Não, deixa eu pensar. Isso aqui vai agregar, isso vai. Esse é o melhor momento de colocar. Posso deixar isso para amanhã? Será que eu posso relevar? Tá. Aí eu vou agir. Né? Geralmente a mulher faz ao contrário, ela sente, age, ou então ela age, pra depois ela pensar, nossa, eu não devia ter feito nada disso. Ela só usa né? o SA. É só o SA. E o homem, ele é mais racional, então o que ele faz? Ele pensa pra agir. Então a gente precisa colocar o pensamento no SPA. Eu vou sentir, vou pensar e vou agir. O que está acontecendo hoje, que a gente assiste tanta violência? As pessoas não estão se permitindo sentir, nem elaborar o que sentem, e aí partem para a ação. Por isso se arrependem. Então, a pessoa às vezes tem uma atitude impensada, a gente vê no trânsito, não é isso? Dentro de casa, às vezes o professor às vezes fala de uma forma, responde, o aluno responde. Então a gente tem que saber o seguinte, que toda ação tem uma consequência. E se eu quero minimizar essas consequências, é primeiro sentir, não é isso? Depois deixa eu ver o que é que eu estou sentindo, por quê? Porque o que eu sinto, a emoção... Quanto tempo? Milésimos de segundo, né? Rápido, né? Mas a gente tem que esperar para me agir. Primeiro é saber que a gente... Por isso que antigamente falava... O que as pessoas falavam? Conte o quê? Pelo menos até 10. Porque hoje a gente tem que contar pelo menos até 10 mil. A nossa pastora ensina que uma coisa, a gente tem que encher a boca de água. Isso. Mas uma hora você tem que... Você não tem água, você tem que contar mesmo. Olha, eu gosto daquele... Acho que é o Augusto Cury que fala. Pra que ser grosseira se basta ser inteligente? Ah, isso é um soco no estômago. Eu sei que esse assunto renderia muitos programas e com certeza nós vamos convidar a doutora Mara para estar conosco, mas falando em outros assuntos, né? Foi muito edificante a sua presença aqui. Nós queremos agradecer você. E nós queremos desejar que você possa parar um pouquinho, refletir. Jesus é aquele que deu o maior exemplo de inteligência emocional. E ele disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, não viva uma vida qualquer. Não viva uma vida medíocre. Procure melhorar, procure acrescentar, procure buscar ajuda, procure confessar as suas falhas e que tal começar de novo? Com Deus é possível. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Você ouviu aqui hoje muitas coisas importantes que possam servir de edificação e abençoar a tua vida e a tua família. Esse é o nosso objetivo de chegar até você. Um forte abraço, Deus te abençoe, não desista não. Deus quer realmente resolver essas pendências que existem aí com a graça maravilhosa dele. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.